abrir as nossas Bíblias, ou vamos ver aqui, São Mateus 24, 35. São Mateus 24, 35. Jesus está falando esta palavra. E ele estava vendo como as pessoas tratavam das situações, como as pessoas olhavam para eles, fariseus, saduceus e todos aqueles que andavam sempre atrás de Jesus para apontarem o dedo a ele. Ele disse estas palavras, confiando que eles confiavam neles, que eram apreciadores da lei, que eram homens de caráter, mas isso tudo era uma fachada. E Jesus voltou-se para eles, vendo que as palavras deles não valiam nada, diziam uma coisa e faziam outra. E Jesus tomou esta palavra e disse para eles: vocês sabem de uma coisa? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar, permanecem para sempre. Jesus está a dizer as minhas palavras, não palavras dos homens, não palavras de religiosos, não palavras deste ou daquele, mas as minhas palavras vão durar para toda a eternidade. Então, meus irmãos, eu intitulei esta palavra, ou esta mensagem: andamos nós, como crentes que somos, andamos nós pela palavra de Deus? Vivemos nós pela palavra de Deus? Sabem, eu posso andar pela opinião do meu vizinho, pela opinião dos meus familiares, posso andar pela opinião deste e daquele e daquele outro. Mas o importante é nós perguntarmos dentro de nós se nós andamos e vivemos pela palavra de Deus, porque é a única coisa que vai durar para todo sempre. Queridos irmãos, nós estamos a chegar a um ponto, nós estamos a viver num tempo em que o engano e a mentira estão a dominar o mundo inteiro. O próprio Jesus, aliás, quando ele estava a falar sobre os fins dos tempos, os discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram: Jesus, quando é que vai ser isso? Está lá em São Mateus 24, no versículo 3, na segunda parte do versículo 3. Eles perguntaram ao Senhor, não é? Eles disseram assim: declara-nos quando é que serão estas coisas. Jesus estava a falar do fim do tempo. Declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, já ali com os discípulos, já ali aqueles que seguiam a Jesus, eles já estavam a preparar-se para os dias finais. E eles perguntaram a Jesus: que sinal é que vai haver da tua vinda? Que sinal é que vai haver do fim do mundo? Vocês sabem que o fim do mundo vai chegar, não é? Quem é que sabe aqui que o fim do mundo vai chegar? Oh, eu digo-vos uma coisa. Se nós lermos lá a palavra do Senhor ali em 2 Pedro, diz lá que os céus vão passar com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não é isso que diz a palavra? Então, meus irmãos, se tudo isto vai se queimar e desaparecer, e Jesus está a dizer que a palavra vai durar para todo sempre, onde é que nós vamos estar firmados? Onde? Nas coisas que se veem, nas coisas materiais ou na palavra de Deus? Ora bem,
Então, vejam que no final dos tempos que nós estamos, e eu tenho dito aqui, e vou repetir novamente, que aqueles estudiosos da escatologia, do fim dos tempos, das profecias, todos eles concordam que tudo aquilo que havia de acontecer antes do arrebatamento já aconteceu. Já aconteceu. Então, se já aconteceram todas as coisas antes do arrebatamento, conforme está escrito, então nós estamos à espera, a qualquer momento, bum, vai acontecer. A qualquer momento o Senhor vai levar a sua igreja. Qualquer momento. Mas entretanto, nós estamos confrontados hoje, em todo lugar, com engano e com mentira. Em Apocalipse 12, 9, diz ali, e foi lançado, precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás. O que ele faz? Que engana meia dúzia de pessoas. Engana todo o mundo. Vejam bem. Por isso é que nós estamos a viver numa época em que o engano está a crescer muito em todos os lugares. E não só o engano, a mentira também. A mentira está proliferando em todo lugar, em todos os sítios, em todas as nações. Agora, este engano apresenta-se de muitas formas, de muitas maneiras. Para quê? Qual é a finalidade? A finalidade, meus irmãos, é para enganar desde os nossos filhos mais pequeninos até os mais idosos. Até os mais idosos. Por exemplo, o que está a acontecer hoje em dia, vejam bem, nas escolas, crianças de 5, 6, 7 anos já têm que ser instruídos acerca da sexualidade. Imaginem. Tem que aprender acerca da sexualidade. E que não faz mal nenhum o rapaz fazer sexo com rapaz, e menina com menina, e a versa, e assim, e a maneira de fazer e tudo mais. Desde os 5, 6, 7, 8, já estão a aprender isso na escola. Vejam bem. Também está a chegar o momento, e já estão a ensinar, noutros países já é muito vulgar, a mudança de sexo. E eu tenho ouvido, meus irmãos, que crianças de 8, 9, 10 anos a chorar para os pais, eu não quero ser mais menina, eu quero ser um menino. E vice-versa. E também aquela instrução que nós temos que tolerar os gays e as lésbicas. Isso é parte da nossa vida e tu fazes parte desse número, porque tu podes mudar a tua sexualidade, podes fazer tudo o que tu quiseres. Meus irmãos, sabem o que é isso? É o engano de Satanás. O engano de Satanás para quê? Ele está a preparar um povo, que as crianças cresçam, aquelas criancinhas inocentes cresçam como? Cresçam na imoralidade, cresçam na prostituição e na perversidade. E aqui temos a fotografia de Sodoma e Gomorra. O Senhor disse, quando chegar ao fim, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, vai ser no fim dos tempos. Esta perversidade, isto, meus irmãos, isto mexe comigo. Então o mundo está a viver no engano e na mentira. E a mentira por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que todo mundo
está no maligno? Vocês sabem muito bem. Todo mundo está no maligno. E o que é que Jesus disse em São João 8,44? Ele diz lá que ele, o maligno, o diabo, é mentiroso. Ele fala a mentira porque lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se o mundo está no maligno, vejam bem, se o mundo está no maligno, é uma coisa normal, por causa da verdade da palavra, que andam todos debaixo da mentira, porque o diabo está a incutir tudo isso. E eu, quando estava a pensar nisso, lembrei-me dos nossos filhos. E somos todos a mesma coisa. Quantas vezes os nossos filhos, assim pequeninos ainda, nós dizemos: quem é que fez isto? Eu não. Quem é que fez isto? Quem mexeu aqui? Eu não. Já de pequeninos, quem é que lhes ensinava a mentira? Quem? Rapaz, se tu mentes outra vez, eu vou-te dar uma carga. Não era assim? Ou sou eu só diferente? De onde é que vem isto? Ninguém lhes ensinou a mentir. Mas já por trás um espírito, que é o espírito de Satanás, do dragão, a serpente, da besta, que isto engana todo mundo, pais, filhos, todos. Não falando já da mídia. Que a mídia são os aldrabões. Só querem falar aquilo que está errado, aquilo que é mau, só para criar situações difíceis em todo o mundo. E eles parecem que querem fazer a mentira, a verdade, e a verdade é mentira, não presta para nada. Então, meus irmãos, porque nós sabemos melhor, porque todo o mundo está voltado para o engano e para a mentira, cabe-nos a nós, como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, andarmos na verdade. E Jesus falando, quando ele estava a orar ao Pai, lá em São João 17, ele estava a orar ao Pai, e ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. O que é que diz o resto? A tua palavra é a verdade. Pai, o mundo está na mentira, mas a tua palavra, Pai, a tua palavra, Pai, a tua palavra, Pai, é a verdade. Por isso, meus irmãos, é que eu intitulei esta mensagem: Andamos nós pela palavra de Deus? Vivemos nós pela palavra de Deus, que é a verdade? Irmãos, ouçam, por favor. Nestes tempos do fim, porque nós estamos chegando ao fim, e eu não me canso de dizer isto, ainda que digam: este pastor é um chato. Eu vou continuar a dizer: nós estamos no fim. É só dobrar. Eu ainda estava, a semana passada, eu estava a ler, e depois veio um vídeo de um pastor que ele não dormiu a noite inteira. Uma inquietação, e ele estava a dizer: mas porquê que eu tenho isto? Porquê? E ele toda a noite não conseguiu dormir. Mas quando eram 5 da manhã, ele dormiu. E naquele tempo, o Senhor lhe deu um sonho. O Senhor lhe apareceu em sonhos. E disse: avisa a todos que eu estou a vir. E mostrou-lhe um relógio grande. E o relógio, o ponteiro, estava a chegar já 1 minuto antes da meia-noite. E ele, quando acordou, ele disse: a gente não tem mais tempo. A
Jesus está a vir. E é isso que nós temos dito aqui, vez após vez. Jesus está a vir, meus irmãos. Jesus está chegando, meus irmãos. Jesus está vendo tudo o que era para acontecer antes do arrebatamento. Já aconteceu. Então isto confirma tudo, que Jesus está a vir. Agora, ando eu pela palavra de Deus ou ando por outras coisas? Nós temos que pensar isto, irmãos, porque isto vai determinar onde é que nós estamos. Isto vai determinar. O próprio Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, vai durar para todo sempre. O céu vai arder, vai explodir, como dá uma explosão, vai arder tudo, a terra vai se queimar tudo. Só temos a palavra de Deus. E oxalá esta palavra de Deus não esteja só no livro, mas esteja dentro de nós. Eu quero dar aqui uns exemplos de nós estarmos firmes na palavra e que a gente, cada um, receba. O primeiro está em São Marcos. Aliás, São Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. São Mateus 8, 5 a 13. Olha aí. Vocês sabem desta passagem? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, suplicava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e terrivelmente atormentado por um espírito maligno, claro. Respondeu-lhe Jesus, ok, eu irei e o curarei. E o centurião, porém, replicou-lhe, dizendo, Senhor, eu não só digo que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma quantidade de palavras. Dizes somente o quê? Olha, Senhor, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo, este vai e aquele vai e o outro vem e ele vem e o meu criado faz isto e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olhem aí, quando tu confias na palavra do Senhor, tu estás cheio de fé. É o que o Senhor está a dizer aqui. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó e no reino dos céus, mas os filhos do reino, os filhos que deviam estar dentro, vão ser lançados fora. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e te seja feito assim como tu creste, assim conforme é a tua fé. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vejam bem. Então, meus irmãos, este homem foi ter com Jesus e rogou-lhe, Senhor, eu tenho um criado que está muito paralítico, e está muito atormentado com o espírito maligno. E Jesus disse, ok, eu vou lá. E o centurião, no versículo 8, conforme lemos, ele diz, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas, Senhor, diz uma palavra. Basta. Quantas vezes nós dizemos a pessoas, ou aos nossos filhos até, eu já estou farto de dizer a mesma coisa. Eu já estou farto de falar. Os patrões dizem isso aos empregados. Eu estou farto de dizer, eu estou farto disto. Mas aqui nós temos um homem que diz, Senhor, uma palavra, Senhor, chega para mim. Este homem, meus irmãos, dá-nos aqui uma ideia do que é conhecer, do que é saber, do valor da palavra de Deus. Este homem
Meus irmãos, sabia e conhecia a importância e o poder da palavra de Deus. Por outras palavras, este homem, que nós lemos aí, este centurião, ele admitiu, eu tenho um problema, eu tenho uma situação difícil e grave. Este homem admitiu, eu estou a passar por uma grande luta. Eu tenho uma montanha à minha frente. Eu tenho ali na minha casa um paralítico e atormentado de um espírito maligno. E eu vivo atormentado com isto, eu perturbado com isto. Mas, ó Senhor, diz só uma palavra, Senhor. E o meu problema vai ser resolvido. Uma palavra. Senhor, diz uma palavra, Senhor, e esta montanha vai cair, vai desaparecer. Diz só uma palavra, Senhor, e eu vou ter vitória. Senhor, diz só uma palavra, e o paralítico vai andar, e o endemoninhado vai ser livre. Uma palavra, Senhor, diz, Senhor. E diz lá em Mateus 8,13, que o Senhor olhou para ele e diz: homem, vai, seja isto feito para contigo, como tu crês, como tu falaste. Vai. Já que tu confias em mim, vai. O teu servo está sarado. O teu servo está sarado. E meus irmãos, ouçam por favor. Nós estamos neste mundo. Quantos aqui estão que podem dizer a mesma coisa que este centurião? Eu creio na tua palavra, Senhor. Quantos estão aqui que confiam na palavra do Senhor? Quantos estão aqui que dizem: Senhor, uma palavra só e a minha vida vai mudar? Quantos estão aqui que dizem: Senhor, uma palavra só, Senhor, e o problema que eu estou a sentir vai embora? Quantos estão aqui que dizem: Senhor, uma palavra tua, Senhor, e eu vou ficar curado, eu vou ficar curada, Senhor. Uma palavra só, Senhor, e a minha família vai viver em paz, Senhor. Uma palavra, Senhor. Irmãos, ou nós cremos na palavra de Deus e vamos andar por ela, ou a nossa vida vai sempre andar aos trambolhões. Ouçam, por favor. Ouçam, por favor. Neste mundo onde nós estamos a viver, onde há o engano e a mentira, porque nós estamos chegando ao fim do tempo. Se nós não andamos e vivemos pela palavra, nós estamos a viver do outro lado do engano e da mentira. Não há meios termos. Uma pessoa é ou não é. Quantos creem na palavra de Deus? Você tem a certeza que a palavra de Deus é para ti? Aqui diz que a palavra de Deus é viva e dura para sempre. O céu e a terra vão passar, mas a palavra é a única coisa que a gente tem que se agarrar a ela, porque vai durar para sempre. Mas tem mais um exemplo. Tem mais um exemplo. São Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 7. Olha aqui. Cada vez quando a multidão apertava Jesus para o ouvir, a multidão apertava Jesus, chegava-se a ele, apertava ele para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Não era para brincadeiras, não é para murmurações, não é para isto ou para aquilo. Não, é para ouvir a palavra de Deus. E nós já ouvimos que a palavra é o poder de Deus. Ele estava junto ao lago de Nazaré.
e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes, entrando ele no barco, num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, faça-te ao mar alto, faça-te lá, lançai as redes novamente para pescar. Ao que Simão disse, mestre, nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. E ele foi. E feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo tal que as redes se rompiam. E assinaram aos companheiros que estavam noutro barco e vieram ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram os 2 barcos, ambos os barcos, de maneira que eles iam a pique do peso daquela quantidade de peixe que eles agarraram. Como é que eles agarraram peixe? Ora vejam. Jesus sabia, quando ele entrou no barco de Pedro, Jesus sabia que ele não tinha apanhado nada na noite. Ele sabia. Mas sabem, Jesus queria mostrar a Pedro alguma coisa. Jesus queria ensinar Pedro alguma coisa. Jesus queria abençoar Pedro. Jesus queria que Pedro experimentasse o milagre. Jesus queria que ele tivesse bom resultado. Exatamente o mesmo Jesus está aqui e Ele quer o mesmo para a minha vida e para a tua vida. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele queria é o que Ele quer, meus irmãos. E se Ele queria ver Pedro prosperar, Ele quer ver a tua vida prosperada também. Ele quer ver que tu ficares, meus irmãos, feliz, próspero, bem-sucedido, cheio de alegria, experimentando milagres. Sim, Ele quer. Porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Mestre, disse o Pedro, havendo trabalhado toda a noite, mestre, não apanhamos nada. Por outras palavras, Pedro estava a dizer assim, mestre, é verdade que nós trabalhamos a noite inteira com as nossas forças. Trabalhamos a noite inteira, mestre, com a nossa sabedoria de pescadores. Trabalhamos a noite inteira baseados na nossa experiência de anos. Trabalhamos uns com os outros, não foi sozinho, com a ajuda dos outros, mas afinal de contas não apanhamos nada, nenhum peixe. Nenhum peixe. Tanto esforço para nada, tanta canseira para nada. E eu quando estava a pensar nisto, eu disse, não é isto exatamente que nós ouvimos hoje? Pastor, eu trabalhei o dia todo, trabalhei a semana toda, trabalhei o mês inteiro, o ano inteiro, para quê? Para nada. Estou cansado, nem durmo como deve ser. Olha o Pedro a falar. Mas sabem, Pedro, depois de Jesus falar com ele, o Pedro decidiu lançar as redes outra vez. Eu vou tentar outra vez. É verdade que eu estou cansado. É verdade que eu trabalhei a noite inteira sem pegar olho, sem dormir nada. Estou estourado. É verdade que eu estou desiludido com isto. Já sou pescador há não sei quantos anos. Nenhum peixe só apanhei.
Mas desta vez, eu não vou pescar mais nas minhas forças. Desta vez, eu não vou pescar mais na minha sabedoria de pescador. Desta vez, eu não vou pescar mais na minha experiência de anos e anos. Mas desta vez, eu vou pescar sobre a tua palavra. Em obediência à tua palavra. Tu disseste vai e eu vou. Tu disseste lança a rede e eu vou lançar a rede. E ele fez isso. E ele fez isso. E diz lá no versículo 6 que apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Ouçam, ele pescou toda a noite e não apanhou nada. Agora chega no mesmo sítio, lança a rede e já tira cheio de peixes. Onde é que está a diferença? É na força do homem? É na sabedoria do homem? É na experiência do homem? Ou é fazer as coisas segundo a palavra de Deus? Já viram? Já viram? E Pedro, meus irmãos, ele chegou à conclusão. Pedro chegou à conclusão. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou ser abençoado. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou ser vencedor. Senhor, sobre a tua palavra eu vou ter vida abundante. Senhor, sobre a tua palavra a minha vida vai mudar. Senhor, sobre a tua palavra eu vou ver milagres, Senhor. Sobre a tua palavra a minha fé vai crescer. Sobre a tua palavra o meu trabalho vai produzir fruto. Aleluia! Então, meus irmãos, eu cheguei aqui a uma conclusão muito rápida, que é a seguinte. Nós, como crentes, temos que deixar de murmurar, temos que deixar de nos queixarmos, isto está tão mal, isto não me presta, ai. Temos que deixar de lamentar. E temos que começar a fazer as coisas baseados na palavra de Deus. Assim como fez o centurião, assim como fez Pedro, e tinha muitos mais exemplos, eles fizeram baseados na palavra de Deus, e o resultado foi o milagre. E o Senhor tem esse milagre para ti, para cada um de nós. Se eu faço nas minhas forças, na minha sabedoria, na minha experiência, eu dou de cara no chão. Mas se eu faço segundo a palavra do Senhor, a palavra não volta para trás vazia. Vai produzir os resultados. É isso que nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. É isso que nos diz lá em Isaías 55:11. Isaías 55:11. Veja aí o que é que diz. Assim será a palavra que sair da minha boca, ou da boca do Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Ela não vai voltar vazia. Antes ela vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas falando a palavra, acreditando na palavra, a palavra vai produzir. O que é que aconteceu ao centurião? O que é que aconteceu a Pedro? Vai acontecer contigo, comigo, com todos. Nós estamos muito habituados, não posso, não quero, ai. Mas a palavra do Senhor o que é que diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que tem fé, aquele que crê. Crê em quê? Na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E meus irmãos,
em toda a palavra de Deus, nós vimos que esta palavra é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1,16. A palavra de Deus, o Evangelho, Jesus disse, eu não falo as minhas palavras, as que o meu Pai me deu. Portanto, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu já tenho dito aqui muitas e muitas vezes, e não me vou cansar de dizer, que esta salvação inclui todas as coisas na tua vida. Se tu fores fazer um estudo o que é salvação, quer dizer sozo. É a palavra grega sozo. Inclui um número de coisas. Salvação, bem-estar, provisão, proteção, cura. Engloba isto tudo. Então a palavra de Deus é o poder de Deus para quem? Para a minha vida e para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Para a salvação, tudo aquilo que tu precisas. Para aquele que crê, para aquele que tem fé, como o centurião e como Pedro, obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, não há palavra de Deus que não tenha poder de Deus. Por outras palavras, toda a palavra de Deus carrega com o poder de Deus. Porque não é palavra de homem. Não é palavra de homem. Eu agora precisava mais de meia hora ou uma hora para dar aqui alguns detalhes. Quando o Senhor criou todas as coisas lá em Gênesis 1, eu leio ali 8 versículos. 8 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. E diz assim, e disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Quer dizer, a palavra dele é o poder de Deus. Quando ele disse Deus, tudo aconteceu. Agora imagina, se eu e tu confessarmos esta palavra de Deus, sabem? Tem o poder de Deus na palavra. Tem o poder de Deus na palavra. Tem um poder criativo na palavra. E disse Deus, haja luz, pum. E disse Deus, produz a terra, pum. E produz o mar, pum. Já está. Quer dizer, aquela palavra é carregada com o poder de Deus. E sabem de uma coisa, o crente quase que não acredita nisto, porque o crente fala de tudo menos da palavra de Deus. Por quê? Não posso, não quero. Quando Ele está à disposição dele, a palavra de Deus, aquela palavra que tem um poder criativo. Irmãos, vocês sabem, São João 1:1, vocês sabem. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas como Deus não muda aquilo que Ele era, Ele é e será, não muda. Se Ele era a palavra, quer dizer que hoje Ele é a palavra. Amém? Quando nós falamos esta palavra, é Deus que está a mover pelo seu Espírito Santo. Por isso é que a oração da fé tem muito poder. Por isso é que a oração da fé move as coisas. Como nós ouvimos aqui em Noêmia, e eu estava a dizer a respeito do passarinho, até o passarinho obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus é o poder de Deus. Diz lá Paulo,
Está a falar para os Coríntios, Coríntios 1, 18. Diz lá, para uns, a palavra é loucura. Para os que se perdem é loucura. Mas para nós, a palavra é a salvação de Deus. Salvação de quê? De tudo aquilo que nós precisamos. Por isso é que nós devemos falar a palavra. Porque aqui mesmo diz lá, em Romanos 10:8, a palavra está junto de nós. Vejam lá. A palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra de fé. É a palavra de Deus, quando ela está na nossa boca, no nosso coração, é uma palavra de fé. O Senhor honra a fé. Seja isto feito como tu crês, como tu falas, porque é a palavra de Deus. Sabem, a palavra de Deus é a verdade. Jesus, quando estava prestes a ir para a crucificação em São João 17:7, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O mundo anda na mentira, anda no engano, mas o crente, ele tem onde se agarrar. O crente, ele tem aquilo que o faz viver, andar, vencer. Tem a palavra de Deus. Nós devemos beber a palavra de Deus. Nós devemos comer a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmão, eu quero me levantar com a palavra de Deus. Eu quero lavar a cara com a palavra de Deus. Eu quero tomar banho com a palavra de Deus. Eu quero guiar com a palavra de Deus. Eu quero trabalhar com a palavra de Deus. Eu quero fazer tudo baseado na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nunca volta para trás vazia. Nunca. Nunca. A palavra de Deus é um agente de limpeza, sabiam? Jesus falando lá em São João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra. E diz lá também em Efésios 5:28 e 26-28, diz lá, ele vai apresentar a sua igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem marca, sem mácula, nem ruga. Como é que ele faz isso? Pela lavagem da água, pela palavra. Pela palavra. Irmãos, nós temos que agarrar-nos à palavra de Deus. Se você não se agarrar à palavra de Deus, você vai se agarrar ao engano e à mentira. Não permita isso na sua vida. Não permita isso na sua vida. O que é a palavra de Deus, afinal de contas? Diz lá no Salmo 119, 105. Diz lá. Salmo 119, 105, diz ali. Lâmpada para os meus pés, vocês sabem, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Queres andar claro, na luz? Enche da palavra. Começa a falar a palavra. Começa a viver a palavra. E quero terminar com isto, porque o nosso tempo já passou. São João 12, 48. São João 12, 48. Veja o que é que diz aqui. Isto é tremendo. Mexeu comigo e eu quero comunicar com vocês. João 12, 48. 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, ouçam por favor, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. O Senhor vai perguntar, quando nós estivermos diante do trono, o que é que tu fizeste com a minha palavra? O que é que nós vamos dizer? Eu dei tudo o que tu precisaste.
precisavas, tudo para seres feliz, abençoado, salvo, curado, tudo. O meu filho não deixou nada por pagar, ele pagou o preço total e completo. O que é que tu fizeste com a minha palavra? E aqui ele diz: a palavra que tenho pregado, essa vai te julgar no último dia. Irmãos, por favor, vamos ler, meditar, vamos nos agarrar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra vai... Isto é onde nós podemos estar firmados. Vai tudo passar, mas quem está em cima da palavra está seguro. É um homem prudente, que vem a chuva e não cai porque está firmado na rocha. Andamos nós e vivemos nós pela palavra de Deus? Ou estamos a viver por aquilo que a gente está a ouvir? Ainda estava a falar com o irmão Horácio, que muita gente está atemorizada, muita gente está aflita. Eu vou-me embora porque esta terra aqui, isto aqui é uma desgraça. E vão para outros lados, chega no outro lado, acontece isto, morrem e etc. Mas valia ter ficado aqui. Quando a gente vai a correr atrás das emoções e sentimentos, pagamos um preço. Mas quando ficamos firmes na palavra, também há um preço, que é a bênção de Deus nas nossas vidas. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra é o nosso sustento para cada dia. A tua palavra é a nossa arma, Senhor. A espada do Espírito, que é a tua palavra, é a nossa arma para nós lutarmos, resistirmos, para nós vencermos o inimigo. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos limpa e nos purifica, Senhor. Oh Deus, Senhor, a tua palavra permanece para todo sempre. Senhor, dá-nos gosto pela tua palavra, dá-nos sabor pela tua palavra, dá-nos fome, sede de ti, da tua palavra, Senhor. Quando tudo vai desaparecer, Senhor, só temos a palavra, nada mais. Senhor, ajuda-nos a ouvir o teu recado e a pagarmos o preço. Em vez de lermos as notícias, ouvir a mídia, que são tudo engano e mentira, que a gente possa ir para a palavra de Deus e firmar os nossos pés na verdade, Senhor. Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã. Que nós possamos ficar firmes, Senhor. Quem perseverar até o fim será salvo. E tu disseste, aquele que vencer, dar-lhe-ei todas as coisas. Senhor, só podemos vencer na tua palavra e nada mais. Senhor, grava estas palavras no coração e na mente dos irmãos, das irmãs. E agora despede-nos com a tua paz, com o teu amor, com a presença do Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado por virem, por estarem aqui. Que Deus vos abençoe com uma semana feliz, uma semana próspera e com muita fome da palavra de Deus. Amém. Obrigado.